بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Continuando a nossa passagem das batalhas das trincheiras, chegamos agora a uma parte em que há um volte-face, há uma mudança de paradigma. Nesta altura, conforme nós tínhamos falado, nós temos uma trincheira, uma cidade praticamente fechada, onde essa trincheira não permite que as pessoas passem por meio. Do outro lado temos 10.000 homens parados, Quraishitas, Radfanis, judeus, de uma parte. E dentro da cidade de Medina Munawara temos o profeta, sallallahu alaihi wasallam, juntamente com os seus homens a defender e a não deixar que realmente este exército pudesse penetrar pelas cidades, tendo atrás uma tribo, a tribo de Banu Qurayza, que também tinha virado contra os muçulmanos, e portanto havia esse perigo deles poderem atacar por trás, e um forte numa parte da cidade onde as mulheres estavam refugiadas. Era aqui que acontece uma coisa que ninguém estava à espera. Havia um senhor chamado Nu'aym bin Mas'ud al-Ghatfani. Ele era um homem da elite, era um nobre da tribo Ghatfani, não era um chefe. Dizem que, portanto, ele no ano 4 do nosso calendário negociou com Abu Sufyan para realmente tentar não haver mais uma batalha. Como sabem, quando houve a batalha de Uhud, no ano 4, eles tinham combinado que no ano a seguir iria haver mais uma desforra entre muçulmanos e Quraishitas. E Abu Sufyan dizem que pagou sensivelmente 20 camelos a este senhor Nu'aym bin Mas'ud, que era um amigo dele também, para poder convencer ao profeta sallallahu alaihi wasallam em Medina Munawara para que realmente não houvesse guerra, mas não dissesse que realmente e tentasse fazer parecer que eram os muçulmanos que tinham desistido. Este Nu'aym consegue, tem a sua primeira, podemos dizer, a sua primeira reunião com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, mas o profeta recusa, dizendo que não, nós marcámos uma desforra e para o ano vamos ter esta mesma, que desforra. Esta foi a primeira vez que ele encontrou-se com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Dizem que também ele esteve quando houve um tratado, mais tarde, um tratado de tréguas, não digo tréguas, mas de não agressão com os Radfanis. Também ele esteve presente e ali também ele também presenciou o profeta de Allah pessoalmente. Dizem que o que acontece, ele na Sira al-Waqidi, ele praticamente conta a sua própria história, e ele diz que no 20º dia do cerco, eu estava do lado dos Quraishitas, e de repente eu senti o Islão a entrar no meu coração, ou seja, tudo aquilo que eu tinha visto, tudo aquilo que eu tinha encontrado, a maneira como o profeta tinha falado comigo, no fim aquilo acabou por entrar no meu coração e eu realmente resolvi converter-me ao Islão. Ele diz que ele furou a trincheira e foi até à tenda onde o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam estava a orar, e depois da oração fez a sua shahada, portanto ele converte-se secretamente, e portanto que quando ele faz essa shahada, ele pede ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam como é que ele pode ajudar neste impasse que está a haver. O profeta diz-lhe que para voltar, e diz que o que tiveres que fazer, faz. Ao que ele pergunta que posso eu arranjar uma forma de enganar e criar uma dúvida entre todos? Será que isto é permitido no Islão? Ao que o profeta disse, al-harbu khida'a, que numa guerra todas as estratégias são possíveis. A única coisa que não é possível numa guerra, e isto também é só numa guerra, na vida normal, estratégias, ou seja, no sentido de dizer uma coisa, mas querer dizer outra, também não é permitido. Mas numa guerra porque a vida está em jogo. O que não é permitido é khiana, que é traição.
isto, naturalmente não faças isso. Tudo o resto são esquemas que, numa guerra, podem ser utilizados. Ele sai dali e vai diretamente a Banu Qurayza, que estavam dentro da cidade, e vai ter com Ka'b ibn Asad, até porque ele também era amigo pessoal de Ka'b ibn Asad. Ele vai ter com eles e tem uma conversa com Ka'b ibn Asad, Nu'aym, e diz que, olha, Ka'b, já passaram 20 dias, tens a noção, vocês esperavam que fosse uma vitória fácil? Aliás, ele não está a dizer que ele é muçulmano. Nós esperávamos que é uma vitória fácil, mas veja, já passaram 20 dias, ninguém atreveu-se a entrar pela cidade e atacar as trincheiras. Imagina que se realmente, de repente, os Quraishitas mudarem de ideias, os Quraishitas todos e os Gatafanis daquele lado, eles vão-se embora e não vai-lhes acontecer nada. Mas vocês, aqui dentro, traíram os muçulmanos. Se os muçulmanos ganharem essa batalha, vocês vão ser realmente castigados e, conforme vamos falar na próxima aula, a própria Torá fala do castigo que se dá àqueles que desertam e traem, e principalmente em alturas de guerra. O Ka'b ibn Asad diz, sim, mas é assim, deram-me garantias que vai correr bem e tudo mais. Só que ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, vocês têm que ter algum trunfo na manga, façam o seguinte, manda um emissário até aos Quraishitas e a exigir 70 nobres que podem entrar pelas trincheiras às escondidas e ficam com vocês como uma espécie de garantia no caso de, se os Quraishitas um dia fugirem, pelo menos estes 70 nobres é uma garantia que vocês podem ter convosco. Estes 70 nobres vocês podem até vendê-los aos muçulmanos e com isso serem perdoados, ou então, pelo menos, os Quraishitas não vão abandonar os seus próprios homens, vão ser obrigados a ficarem no cerco até ao fim. Ele cria essa semente da dúvida e Ka'b ibn Asad, no fim, aceita essa situação. O que é que ele faz? Ele depois volta pelas trincheiras, sai para fora e vai ter com Abu Sufyan e começa a criar uma semente da dúvida. Guerra é guerra, isto é o que dá. A guerra não é o que se trabalha no terreno, são os bastidores, e normalmente são dos bastidores que a guerra é feita. Ele vai ter com Abu Sufyan e explica-lhe a mesma situação, dizendo que, olha, eu acho que Banu Qurayza, os judeus, querem desistir, e eu ouvi dizer agora que eles vão de vir cá pedir 70 homens a vocês, nobres, porque eles na realidade vão querer vender estes 70 homens aos muçulmanos e com isso vão ganhar o perdão dos muçulmanos. Aí criou também outra semente da dúvida. Depois foi ter com os Gatafanis, o seu próprio povo, que também está lá, e diz a mesma situação. Bom, isto agora cria uma semente muito de dúvida por todo lado. E certo é que os judeus de Banu Qurayza enviam um homem seu, chamado Azal bin Samuil, que vai realmente pedir estes 70 homens. Abu Sufyan, naturalmente, ao ouvir isso, percebe que Nu'aym estava a falar a verdade e pede para pensar um pouco. E quando realmente Nu'aym, portanto, ainda o que faz é volta outra vez aos judeus de Banu Qurayza, portanto, entra outra vez, e diz que, olha, Abu Sufyan em princípio rejeitou, porque ele tem a noção que vocês vão trair a qualquer hora. Ou seja, ele conseguiu, de uma certa maneira, vender as duas histórias para cada lado. E é aqui que, pela primeira vez, o Banu Qurayza, os judeus, começam a pensar que isto vai correr muito mal para nós e que nós metemos numa alhada e não devíamos ter feito o que fizemos, que foi abandonar os muçulmanos e tentar atacar o forte das mulheres e tudo mais. Abu Sufyan, naturalmente, naquele dia, fala com os seus conselheiros e ainda, portanto, que decide que amanhã, ou seja, amanhã, sábado, era uma sexta-feira ainda à tarde, amanhã nós vamos atacar de surpresa os muçulmanos. Ou seja, amanhã, sábado de manhã, nós vamos, todos, nós Quraishitas, os Gatafanis, todos os aliados juntos, vamos entrar à força e lá de trás o Banu Qurayza também à força vai atacar, vamos fazer um open battle total. E manda
Ikrima ibn Abu Jahal, na altura Ikrima, que era filho de Abu Jahal, que já tinha morrido, envia ele, um líder máximo também, para informar aos judeus. Ora, os judeus, quando recebem essas notícias, recusam, porque os judeus dizem que nós, hoje é sexta-feira, e nós, sexta-feira, a partir do pôr do sol, até amanhã, sábado, depois do pôr do sol, é o nosso sabat. E nós, no sabat, sábado, não lutamos e não podemos sair. E com isso, realmente, e ainda por cima, eles pedem que nós, aí mesmo assim, queremos, antes de fazermos esse ataque, primeiro, não queremos atacar no sábado, e segundo, queremos os 70 nobres vossos, e há quem diga que era 70 da parte dos Quraishitas, 70 da parte dos Gatfanis, caso contrário não vamos avançar com isso. É quando ele manda essa informação, Abu Sufyan percebe que os judeus mudaram agora de figura, estão a arranjar desculpas, querem realmente mais um dia do domingo, querem atacar no domingo, porque assim vão deixar os muçulmanos preparados. E ele percebe realmente que, e com essa confusão toda, que os judeus já não estão do nosso lado. Ele até envia Huyay ibn Akhtab, que é basicamente o futuro sogro do profeta, mas era um judeu e inimigo cerrado dos muçulmanos, e foi ele que realmente começou com toda esta história também das trincheiras. Ele envia Huyay para tentar falar com o Banu Qurayza, com essa tribo judaica, mas essa tribo judaica não aceita e dizem que Huyay até não volta mais, fica realmente com os judeus dentro de Medina, porque ele já não quis mais enfrentar os Quraishitas, porque estava cheio de medo, porque ele percebeu que as coisas estavam a descambar e se ia cair muito mal, de um lado ou do outro eles iriam acabar por ser castigados, mas ele ainda estava com aquela que pode ser que aqui com os muçulmanos as coisas possam sair melhor ou não. Foi uma sexta-feira à noite quando isto fica realmente visível, que os judeus não vão mais ajudar, e para os judeus fica visível que os Quraishitas realmente estão a arranjar esquemas e se calhar vão fugir. E foi naquela sexta-feira à noite que aparece uma tempestade nunca vista pelos que estiveram lá presentes, com ventos fortes, tornados e ciclones, nuvens a juntarem-se, cheias, e um frio verdadeiramente arrepiante cai sobre aquela zona, e basicamente tudo isso eram sinais do que estava para vir uma tempestade de areia fortíssima. Nesta noite o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam junta todos os seus companheiros e pede que quem é que realmente vai passar a trincheira e ver o que se passa do outro lado com os Quraishitas. Naquele dia estavam tão cansados, 20 dias de cerco, 20 e tais dias de cerco, cansados, sem comida, sem bebida, ninguém quis realmente se voluntariar. O profeta até disse, quem é que vai ser meu companheiro no Jannah? Mas naquele dia os discípulos estavam verdadeiramente cansados, até que o profeta escolhe Huzaifa bin Yaman. Huzaifa bin Yaman, que era um discípulo, ele era conhecido por ser um dos homens que guardava segredos com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, e porque o seu pai tinha sido morto acidentalmente em Uhud, mas ele não quis aceitar o dinheiro e o profeta teve muita consideração por ele. Então o profeta chama ele e faz uma dua, uma prece. O Huzaifa próprio diz que com a prece que o profeta me fez, de repente eu senti essa força e segui. E tinha ordens só para discretamente saber o que se passava lá e voltar sem mexer muita coisa. Ele diz que ele penetrou as trincheiras, estava uma noite muito fria, muito vento, portanto que ele consegue chegar ao acampamento dos Quraishitas, e ele próprio diz que ninguém me conhecia, foi por essa razão que o profeta deve ter escolhido a ele também, e ele consegue ver de longe um homem a quem ele dizia que parece-me ser Abu Sufyan. Portanto, isso mostra que ele nem conhecia Abu Sufyan. E ele até realmente teve uma oportunidade de mandar uma flecha dali mesmo e matar Abu Sufyan, mas ele lembrou-se que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam tinha pedido discrição, não fazer barulho e simplesmente saber o que se passava. De repente ele vê Abu Sufyan a chamar todo o mundo perto da sua tenda e diz que vai a fazer uma declaração. Mas antes de fazer uma declaração, o Abu Sufyan até diz que hoje está muito escuro, nós não nos conseguimos ver uns aos outros, está vento, está frio, as nuvens estão carregadas,
ele diz, olha, façam uma coisa, cada um olha para o seu lado direito e para o seu lado esquerdo e vejam se reconhecem quem é o vosso amigo do lado esquerdo e do lado direito. Pode estar aqui um espião. Huzaifa muito rapidamente olha para o seu lado direito primeiro e diz em voz alta, quem és tu? Eu não te conheço. E o companheiro que está do lado direito diz, meu nome é X. Ah, está bem, pronto. E depois ele olha para a esquerda e faz a mesma coisa. Ao ter feito isso, ninguém realmente pensou que ele era isso era uma inteligência e também fruto da dua que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam tinha dado. Abu Sufyan faz uma declaração dizendo que eu realmente, portanto, acho que o que está a acontecer aqui, nós estamos cansados. Primeiro ele diz que o meu povo está cansado, nós estamos todos cansados, há 20 dias estamos aqui à espera. Banu Qurayza traiu-nos e este vento que estamos a sentir está tão forte que nem uma fogueira conseguimos ligar e tudo isso aparenta que vai haver uma tempestade de areia muito forte e nós não vamos conseguir respirar, não vamos conseguir aguentar. A tempestade de areia, para uma pessoa fugir de uma tempestade de areia, tem que estar dentro de um local de pedra e ali eles estavam praticamente em open camp, não havia hipótese. Então Abu Sufyan, por essas razões todas, diz que, olha, por essas razões todas, eu decidi que vamos desistir deste ataque e vamos todos para casa. Quem quiser vir vem, quem não quiser não vem. Ele próprio, quando pega no seu camelo, levanta o seu camelo para todo o mundo ver ele a ir-se embora, portanto dando um sinal de que vamos todos embora, porque isto agora aqui não há nada para nós. O próprio Huzaifa diz que eu pela segunda vez tive a oportunidade para dar um tiro a ele, mas eu lembrei-me que o profeta tinha pedido para eu ser discreto, e ele diz que, Huzaifa diz que voltei secretamente para Medina, para a cidade. Diz que no caminho ele encontrou 20 cavaleiros brancos com turbantes que lhe cumprimentaram e lhe disseram que vai dizer ao teu chefe que nós hoje iremos lutar por ele. Claramente estamos a falar mais uma vez da presença de anjos que vieram defender a cidade de Medina e os muçulmanos. Depois de tanto sacrifício é que normalmente vem a vitória. A vitória não vem logo no primeiro dia. Ele diz que ele chegou à tenda e viu o profeta a orar. E naquele dia estava tanto frio que o profeta tinha um cobertor por cima. E então o profeta, ao vê-lo chegar, sinalizou, aliás, era hábito o profeta sallallahu alaihi wasallam estar em oração, principalmente em momentos de tempestade, ciclones e tudo mais. É um hábito que os muçulmanos, graças a Deus, até hoje têm. Então o profeta sinalizou para ele sentar ao lado dele e ele próprio, Huzaifa, senta ao pé do profeta e assim segura o cobertor e consegue se proteger do frio. Este sinalizar na oração era numa altura em que se podia falar numa oração. Como sabem, mais tarde vai cair um versículo corânico, Waqumu lillahi qanitin, em que Allah vai dizer que a partir de hoje ninguém pode se mexer numa oração, nós não podemos sinalizar, parar alguém ou até mesmo comunicar com alguém. A comunicação, a sinalização, o falar que existia antigamente, no final vai deixar de ser permitido. Nós estamos no ano 5 ainda, o profeta vai falecer no ano 11 e este versículo vai cair mais ou menos no ano 8 ou 9, portanto naquela altura podia-se falar. Por isso é que muitas vezes quando estamos a ler um hadith não devemos ser literalistas, nós temos que perceber que houve uma altura que era permitido, depois mais tarde deixou de ser permitido. Quando terminou realmente a oração, o profeta perguntou o que é que se passou e ele explicou efetivamente tudo e então foi revelado no capítulo 33, versículo 9, eu até já pus isso, portanto, no screen, portanto, aqui deste resumo, um versículo em que Deus explica tudo realmente, com vós que queridos, lembram-te quando chegou um exército que veio de cima e de baixo, ou seja, os Gatafanis, os Cureizas de um lado, os Cureixitas do outro lado, e como é que Deus depois vos salvou com um exército invisível e depois mandou vir, portanto, o vento e resolveu efetivamente tudo. E foi nesta noite que o profeta também estava a orar para Deus derrotar os seus inimigos numa situação de grande calamidade. Há um dua que está, portanto, em Bukhari e Muslim também, já meti no screen, está no vosso screen também, em que Allahumma munzil al-kitab, sari' al-hisab, ihzim al-ahzab, Allahumma ihzimhum wa zalzilhum, que Deus, tu és quem revelou o livro, tu trazes
as contas, derrota os aliados, derrota-os e abana-os, mas isto também está no vosso crime. O profeta sempre, portanto, dizia que nós não devemos desejar o inimigo, nem desejar morrer. Mas se tivermos que efetivamente lutar, então não devemos fugir e temos que realmente lutar. E daí que ele dizia que o paraíso está na sombra o paraíso está, portanto, que na sombra da espada, portanto, na sombra de uma espada. Aqui não é no sentido de dizer para desejarmos lutar, mas é no sentido para quando há uma luta iminente à frente, nós não podemos fugir, efetivamente, dessa luta. Dizem que nesta noite, quando chegou a tempestade, todas as tendas, nenhuma tenda Qurayshita, nem Radfani ficou de pé, praticamente foram todos, foi tudo limpo dali mesmo, e o exército dos ventos, por isso é que há um hadith em que o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia Nusirtu bis-sabah wa nusira 'ad bid-dabur, que eu realmente fui-me ajudado com o vento chamado Sabah. E ao passo que o povo da Ad, que era um povo que vivia ali na Jordânia, foram ajudados com um vento chamado Dabur. Sabah, na realidade, é um vento que é forte, mas que não mata e não aniquila completamente. E já Dabur é um vento que, quando entra, arrasta tudo e mata tudo. E por essa razão é que o povo da Ad, quando caiu este vento Dabur, até hoje não há um rastro dessa gente. Eles eram gigantes. Hoje em dia só ali em Petra, na Jordânia, vocês vão ver as casas onde é que eles viviam, mas já não existe esse tipo de gente. O profeta pediu um vento mais fraco. Porquê? Porque o profeta queria apenas que essas pessoas fossem embora, não queria que eles morressem todos, porque aqueles 10.000 homens que estavam do outro lado mais tarde iriam aceitar o Islão e iriam ser grandes discípulos também, e o profeta nunca quis matar efetivamente ninguém, quis apenas que eles fossem, embora daí ele ter pedido este vento chamado Sabah. E portanto este foi, podemos dizer que a terceira vez que os Qurayshitas tiveram apesar de não ter havido combate aberto desta vez, mas foi o terceiro conflito que eles tiveram com os Qurayshitas. E foi a última vez que os Qurayshitas alguma vez atacariam os muçulmanos. O próprio profeta dizia que a partir de agora eles nunca mais nos vão atacar, porque eles já aprenderam que connosco eles nunca vão ganhar, sozinhos ou com aliados. E a partir de hoje, quem vai atacar a eles seremos nós, no momento certo. E o certo é que vai acontecer isso, que a partir daí os Qurayshitas já não vão criar nenhum tipo de invasão, vão realmente ficar quietos no canto deles, e mais tarde os muçulmanos irão acabar por ter uma vitória daqui a mais 1, 2, 3 anos. Quando terminou essa situação da batalha de trincheiras, naturalmente que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam primeiro teve que olhar para Banu Qurayza, porque o que eles fizeram foi demasiado grave. Ainda hoje, quando se ataca o Islão, ataca-se muito em duas áreas. Entre os muçulmanos e Banu Qurayza, onde eles usam muito que os muçulmanos foram maus, antissemitismo, mataram judeus e tudo mais. Nós, para a próxima aula, para a semana, inshallah, vamos explicar exatamente o que é que se passou. Não é nada aquilo que se pinta cá fora. E também outras pessoas, também quando atacam, o profeta atacam muito pela vida pessoal dele, também utilizando o tema da Aisha, que já falámos, e também o tema de Zainab bint Jahsh, também iremos falar. Mas nós, inshallah, para a partir da próxima semana, inshallah, iremos também falar sobre isso. Quando terminou essa guerra, o profeta até dizia La ilaha illallah, wahdahu وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وكفى الله المؤمنين القتال, que não há outro Deus senão Deus, o único, que foi verdadeiro com a sua promessa, deu-nos a vitória, ajudou o seu servo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e depois tomou conta, portanto, deu prestígio ao exército dele, e derrotou os aliados sozinho, e Allah é suficiente na luta para os carentes. E foi assim que os muçulmanos conseguiram ultrapassar mais uma grande barreira, e a partir daí seguiram para a frente. Para a semana, inshallah, iremos falar mais sobre Banu Qurayza, o que é que se vai passar com eles. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.